Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Esses dois versículos estão dentro de um trecho exortativo, que começa no verso 6 e vai até o verso 14. São duas exortações, do 6 ao 8 e do 11 ao 14. Essas duas exortações estão separadas por esse trecho, por esses dois versículos, 9 e 10, que nos traz uma motivação, no sentido de que louva a salvação, exalta a iniciativa de Deus em salvar o homem e apresenta como que essa iniciativa de Deus se tornou realidade por meio da vida de Jesus, da sua obra na cruz, e como esta salvação se estende para tornar-se continuamente uma realidade por meio da pregação, do anúncio da salvação. Assim, esses dois versículos funcionam como um descanso da exortação, uma pausa para o líder, para o pastor, representado aqui por Timóteo, o estereótipo do líder cristão, que vai dar continuidade às doutrinas recebidas a partir do apóstolo Paulo como herdeiro, como legítimo pregador da mensagem cristã. Então, o líder, ou o Timóteo simbólico, recebe essa salvação, essa doutrina da salvação, essa mensagem evangélica e transmite adiante, dando prosseguimento ao processo da salvação. Assim, três momentos são apontados nesses dois versículos: os tempos eternos, o passado da iniciativa de Deus; o presente, quando Cristo manifesta por meio da sua vida e obra a salvação; e o presente continuado, que se manifesta pelo anúncio do Evangelho. O anúncio desta salvação é o presente continuado até os dias, até a vinda do Senhor. Assim, a salvação tem a sua iniciativa em Deus Pai, tem a sua realização em Jesus Cristo e tem a sua continuidade no anúncio do pregador, do cristão, do discípulo, até a vinda de Jesus Cristo. O verso 9 diz assim: que nos salvou, referindo-se a Deus, que é a última palavra do verso anterior, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, ou seja, chamou aos pregadores, chamou aos Timóteos com vocação. Vocação indica o chamado de Deus para a realização de uma obra, que nos salvou e também nos chamou com essa santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa salvação e vocação, a princípio, se manifesta ou se revela na vida do Timóteo, ou daqueles que Timóteo representa, dos líderes das comunidades. Mas ela também se estende a todos os discípulos, a toda a comunidade cristã, como já tenho dito. Apesar das cartas 1 e 2 Timóteo e Tito serem consideradas cartas pastorais, apesar de elas serem dirigidas ao líder, no entanto, ela era lida e era para ser lida na congregação, na comunidade, de forma que os ensinamentos que nelas estão contidos não apenas se restringe aos líderes, mas a todos os discípulos. Assim, há um uso contínuo nessas cartas de uma exortação, de uma orientação ao líder ou aos líderes, mas também essa exortação se estende a todos os discípulos. Não é um texto exclusivamente para os líderes,
mas começando dos líderes, se estende a todos os discípulos, a todas as discípulas de Jesus na congregação. Então, nos salvou e nos chamou com vocação, a princípio, se refere aos líderes, mas se estende a todos os discípulos de Jesus. Não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que os líderes tenham feito para merecer essa vocação ou salvação, mas também não segundo as obras de cada crente, de cada discípulo. A salvação é uma manifestação da graça de Deus antes das nossas obras serem realizadas. Antes de nascermos, antes de praticarmos alguma coisa boa ou ruim, Deus, na eternidade, já tinha determinado, já tinha tomado a iniciativa para esta salvação, que vai se revelar na vida e obra de Jesus Cristo no presente. O presente começa com essa manifestação de Jesus, que no verso 10 vai dizer: e manifestada, essa salvação determinada por Deus nos tempos eternos, foi manifestada ou realizada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Esse aparecimento é a tradução da palavra epifânia, que é utilizada nas outras cartas pastorais para indicar a vinda futura de Jesus, a parousia, a sua vinda com poder e glória. Aqui está sendo utilizada para a sua vinda primeira, a sua encarnação, onde realizou a obra da salvação, se entregando pelos nossos pecados. Esse uso de epifânia para indicar um acontecimento histórico já realizado tem um amparo no uso grego-romano nos dias em que essa carta foi escrita, no final do século I, em que se utilizava a epifânia para eventos históricos na vida do imperador, como, por exemplo, nascimento, subida ao trono, ou qualquer outro evento especial que tenha sido ou foi desenvolvido pelo imperador. Então, o uso de epifânia também tinha amparo para acontecimentos históricos, e não apenas para o uso de uma revelação, uma manifestação da divindade, uma visão, um aparecimento espiritual de um ser divino para o homem, né? Ou seja, como o sentido para a nossa língua portuguesa veio esse sentido de epifania como uma visão espiritual de algo sobrenatural. Mas a palavra também era utilizada para acontecimentos históricos realizados na vida do imperador. Com isso, o autor da carta põe em oposição o imperador como o Salvador, ele tinha esse título, Soter, né, o Salvador, e Jesus em oposição ao imperador como o nosso Soter, o nosso Salvador. O aparecimento é a realização da salvação na obra salvífica de Jesus, com sua morte e sua ressurreição. A ressurreição é a vitória sobre a morte, trazendo assim luz, esperança, confiança a todos os homens, a todos aqueles que nele crerem. Esse agora da salvação manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte pela ressurreição e trouxe a luz, a vida e a imortalidade para aqueles que nele creem, acontece nesse agora contínuo mediante o Evangelho. O Evangelho aqui é o conjunto de doutrinas, é o conjunto de crenças que remontam a Jesus de Nazaré, passado para os seus primeiros discípulos e repassados para os discípulos posteriores, do qual somos aqui herdeiros de Paulo. Paulo, ele vai explicar nos versos que se seguem, que é a segunda exortação do trecho,
vai se apresentar ou vai ser apresentado como um modelo apostólico, aquele que recebeu o depósito dessas crenças e transmitiu essas crenças para os seus alunos, para os seus discípulos, para que estes, e aí está a representação de Timóteo, transmitissem para os outros. Assim, nessa cadeia de transmissão, o líder é um representante ou um símbolo desse Timóteo que vai transmitir essa palavra, essa pregação evangélica e vai manifestar essa salvação no presente mediante a pregação do evangelho. Assim, a salvação se inicia em Deus nos tempos eternos, no passado, a sua iniciativa estabelecida antes dos homens nascerem, antes deles manifestarem as suas obras boas ou más, antes de mostrarem fidelidade ou infidelidade, antes de mostrarem vida santa ou vida pecaminosa, Deus estabeleceu e determinou como sua iniciativa salvar o homem, independente daquilo que viesse a acontecer, independente da forma como o homem se comportaria, bem ou mal, Deus determinou salvá-lo. E essa salvação se manifestou na vida de Jesus, na sua obra, na cruz, na sua ressurreição, que se prolonga na pregação. Assim, a pregação do Evangelho é um prolongamento da obra salvífica de Cristo ao longo dos séculos, que é invocada e realizada no presente, na geração presente, por meio da fé na pregação do Evangelho. Assim, quando no hoje prega-se a mensagem salvífica no Evangelho de Jesus Cristo, prolonga-se essa realização, esse aparecimento de Jesus na realização da salvação, vencendo a morte e trazendo à luz a vida e a imortalidade. Esse trazer à luz a vida e a imortalidade não está restrito ao momento histórico de Jesus, mas é prolongado no momento da pregação. No momento que o Evangelho é anunciado, a vida e obra de Jesus torna-se presente, realizável, contínua na vida daquele que crê. Assim, nesses dois versículos, há uma motivação para o pregador, há uma motivação para o discípulo. Deus determinou salvar-nos, independente das nossas obras, e na segunda parte do trecho, com a segunda exortação, do verso 11 ao 14, vamos encontrar a segunda exortação, onde Paulo é apresentado como modelo apostólico, modelo de pregador, modelo de mestre. Um abraço.